sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo que unifica as leis que criam o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas e o Fundo Fluminense de Parcerias. Entre as mudanças está a transferência do programa da Secretaria de Estado de Fazenda para a de Desenvolvimento Econômico e a criação da figura do verificador independente, um auditor contratado pelo governo para acompanhar a qualidade e eficiência da parceria. Nós temos um projeto de parceria público-privada um pouco diferente dos projetos de parceria público-privadas nacionais, que a gente viu que o resultado não foi muito grande. Ela não é uma parceria tão tradicional, é uma parceria que induz a criatividade. A gente tem que trazer para a iniciativa privada a capacidade de investir em infraestrutura do Estado, colaborando decisivamente com o nosso desenvolvimento e pagando a dívida que a gente tem com a população. Os deputados conseguiram aprovar emendas que aumentam a transparência das parcerias. O governo vai ter que encaminhar à Alerj o Plano Estadual das Parcerias Público-Privadas, detalhando quais serão as áreas de abrangência das PPPs. Garante transparência e garante também que, tão logo o Estado firme as parcerias, seja encaminhado à Assembleia Legislativa para conhecimento da Assembleia, o setor onde vai se desenvolver aquela atividade de parceria público-privada. Com isso, garante uma transparência e um acompanhamento do Legislativo passo a passo. O Estado também tem que submeter à Alerj cada uma das parcerias a serem assinadas. E todos os recursos que forem incorporados ao Fundo Fluminense de Parcerias devem ser informados à Assembleia Legislativa e fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado. Quando o governo do Estado fizer o seu planejamento estratégico de que parcerias públicas e privadas ele irá realizar nas mais diversas áreas, ele é obrigado a mandar um projeto de lei para casa listando essas parcerias públicas-privadas para que a casa dê aval a todas ou não retire alguma. E segundo, além disto, depois que você aprovar esse rol de parcerias, a modelagem de cada uma, né, como é que ela vai ser licitada, com que o Estado entra, com que a iniciativa privada entra. Cada projeto individualmente também terá que ser submetido para o projeto de lei à casa. Também foi incluída no texto a emenda do deputado André Lazzaroni, que diz que a Alerj deve aprovar as licitações de parcerias público-privadas que tenham 70% ou mais de verba pública. O objetivo era que, quando tivesse mais de 50% de patrocínio do governo de investimento público, dependeria de autorização legislativa. Ou seja, se o governo entrasse com 51%, a Assembleia deveria autorizar essa participação governamental. Mas chegou-se ao consenso de esticar isso para 70%. Logo, quando tiver 70% de patrocínio governamental, dependerá de autorização legislativa. Ou seja, a licitação dependerá, não é isso? A licitação, a parceria público-privada, quando tiver mais de 70% de participação do governo, de dinheiro do governo, dependerá de autorização legislativa. Os deputados apresentaram 44 emendas à mensagem do governo que trata da concessão de incentivos fiscais para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O benefício será concedido a empresas situadas no Estado que queiram desenvolver projetos credenciados pelo comitê organizador dos Jogos. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de outubro. O valor do incentivo pode ser de até 4% do total do ICMS a ser recolhido pela empresa. E os créditos de ICMS a serem concedidos aos projetos dos Jogos não podem ultrapassar 1% da arrecadação total do Estado no ano anterior. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram as mensagens do governo que altera a lei que prevê o tratamento tributário especial para a implantação e operação do Comperj. A proposta amplia o prazo de validade do benefício fiscal para 2025. Pela lei atual, o benefício terminaria em 2019. Foram aprovadas emendas que aumentam a transparência em relação aos beneficiados com a isenção de impostos. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. Uma série de trabalhadores ali já em precárias condições, fruto do desamparo completo. Então é do interesse de todos que aquilo volte a funcionar.
Porém, a ideia de um diferimento, a ideia de um benefício a essas empresas precisa ser acompanhada de transparência. Então, o que a gente aprova como emenda é quais são as empresas que vão receber esse benefício, de quanto é esse benefício. Isso tem que estar publicado pelo governo na sua rede social e isso enviado à LERJ, ou seja, é uma forma de ampliar a capacidade de controle da Assembleia sobre esses benefícios e garantir total transparência. Os deputados Jorge Pisciani e Paulo Ramos e o deputado licenciado Rafael Pisciani querem criar o Sistema Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Roubo de Cargas no Estado. O objetivo é desenvolver políticas públicas de combate a esse tipo de crime, implantar o regime de cooperação entre estados e municípios, a criação de organização de um banco de dados sobre o assunto, entre outros. A proposta também prevê a concentração do registro dos delitos que envolvam roubo de cargas, bem como a manutenção de cadastro de cargas roubadas e recuperadas e a divulgação mensal de boletins estatísticos sobre o local e horário de maior incidência de infrações. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. O receptador é aquele que realimenta o crime. Então nós temos que ter uma normatização que a gente possa ter segurança na fiscalização, no controle daqueles que recepcionam cargas roubadas. A carga roubada, além dela causar um prejuízo econômico, ela serve para levar recursos para o crime organizado, para milicianos e traficantes. Ela serve para uma concorrência desleal, né, entre o comércio e a indústria. Ela serve para colocar em risco a vida dos caminhoneiros, que muitas das vezes chegam ao Rio de Janeiro depois de dias exaustivos de viagens rodoviárias, já que a opção brasileira foi por rodovias, né? E chegam aqui no Rio de Janeiro, né, vindo do Rio Grande do Sul, vindo de Rondônia, vindo do Mato Grosso, vindo da Bahia, e perdem as suas vidas aqui na entrada da cidade do Rio de Janeiro, né? Uma região hoje das mais atacadas é a Dutra, perto de Acari, da região da Pedreira, da Lagartixa, em Costa Barros. Então, evidentemente, e isso vale para todo tipo de receptação, né? A gente tem a questão dos roubos de bicicleta, mas a gente tem de veículos também, a gente tem a venda ilegal de peças. Então, nós temos que buscar uma forma de, aqui no Rio de Janeiro, não permitir mais essa facilidade no roubo de cargas. Eu frequento o sindicato dos transportadores de carga e vejo sempre o sofrimento em função do roubo e furto de cargas. É um horror no Rio de Janeiro. Então, tudo aquilo que pode ser feito com o objetivo de evitar a receptação, imposições fiscais para que haja uma redução. Então, esse projeto é uma espécie de medida preventiva. Já o deputado Flávio Bolsonaro quer dar prioridade na tramitação a processos judiciais voltados à minimização de desastres e de interesse da Defesa Civil. O texto recebeu 6 emendas e retornou às comissões. Foi uma ideia trazida durante uma audiência pública da Comissão de Defesa Civil, da qual sou presidente, por parte dos próprios bombeiros, das dificuldades que eles tinham, às vezes, de conscientizar as pessoas de que determinado imóvel estava numa área com grande risco de desmoronamento ou de alagamento. E esses cidadãos, né, tinham muita dificuldade de acreditar naquilo, de entender que a vida dele estava correndo risco se ele não atendesse a essa solicitação dos bombeiros. Então não há outra alternativa para a autoridade pública a não ser buscar o judiciário para evitar que um dano maior aconteça a essas pessoas. Os hotéis e similares poderão ser obrigados a informar aos clientes no momento da reserva o preço dos produtos e serviços oferecidos. O projeto também proíbe a cobrança por produtos ou serviços que não constem em cardápios ou listas de preços apresentados aos hóspedes. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta do deputado Geraldo Pudim foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma votação.
Já os deputados licenciados Rafael Pisciani e Bernardo Rossi querem facilitar o acesso de mulheres ao exame de mamografia. O objetivo também é ampliar a realização de exames que não necessitem da exigência da avaliação de uma única mama, como prevê a portaria do Ministério da Saúde. O projeto foi aprovado e precisa voltar ao plenário para mais uma discussão antes de virar lei. No expediente final, o deputado Paulo Ramos defendeu os balões juninos que não causam danos ao meio ambiente. Só temos balão sem bucha, sem fogo, balões que só caem apagados mesmo com fogo. Elimina 100% o risco? Claro que não, pô. Mas é preciso o quê? Disciplinar. Os baloeiros tentam recuperar os balões. É preciso cuidar disso para que eles não agridam as propriedades, as residências, mas que as pessoas também aprendam a facilitar o recolhimento do balão. O sofrimento deles é tão grande e a preocupação em recuperar o balão é tão maior que eles recuperam o balão até em alto mar. Ficam com lanchas para recuperar o balão. O deputado Milton Rangel defendeu que a FETranspor faça uma autofiscalização da qualidade dos ônibus. A FETranspor hoje arrecada muito dinheiro com bilhete único, vendendo bilhete único, vendendo o Vale Transporte. E esse dinheiro é canalizado não se sabe para onde. Os ônibus continuam de péssima qualidade. E é muito simples criar uma autorregulamentação em vez de ficar só dependendo do governo. Criar uma autofiscalização para que não aconteça o que aconteceu com a Pegasus agora. Fecharam 70% da empresa. E a gente sabe que tem outras empresas que estão na mesma situação de precariedade, acessibilidade, os elevadores não funcionam nos ônibus, acessibilidade para o deficiente físico zero, não param nos pontos de ônibus para atender os idosos, não param no ponto de ônibus porque estão com pressa, porque tem horário para cumprir. Os deputados Jânio Mendes e o Anderson Nogueira defenderam a aprovação do projeto de lei que pune estabelecimentos e agentes públicos que discriminarem pessoas pela orientação sexual ou identidade de gênero. É fundamental que avancemos, que o Rio de Janeiro tenha um conjunto que garanta a liberdade de expressão, de manifestação, que respeite as religiões tradicionais, mas que, acima de tudo, que passe a abominar a intolerância e o preconceito, que não cabem, não tem lugar no nosso espaço, no nosso tempo, na nossa história. O Rio é vanguarda, é tambor cultural desse país, e o Rio tem que dar esse exemplo. É importante que a LERJ tenha consciência de que religião é uma coisa, espiritualidade é outra. As duas se separam. Um religioso pode ser espiritualista, mas um espiritualista não necessariamente tem que ser religioso. E o Estado é laico, o Estado é balizador. O Estado sempre buscará na sociedade o ponto de equilíbrio. Então eu espero, sinceramente, que a Casa não discuta esse tema num viés exclusivamente religioso, mas no viés do ponto de vista de que o Estado é laico e que tem que buscar ponto de equilíbrio. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa tirar um pouco da sociedade essa raiva que vem sendo alimentada por setores mais conservadores e promover, de fato, o que é mais importante, que é o humanismo. O deputado Thiago Mohamed destacou os legados que os Jogos Olímpicos vão deixar para os cariocas na área de transportes. Os Jogos Olímpicos têm que servir a cidade do Rio de Janeiro e é isso que eu acho que está acontecendo. A Prefeitura do Rio de Janeiro está investindo maciçamente em transporte público, com os corredores de BRT, a Transcarioca, a Transolímpica, a Transbrasil. Investimento em VLT aqui no centro da cidade. O governo do estado tem investido na linha 4 do metrô, que vai atender mais de 300 mil pessoas por dia. Enfim, eu acho que as Olimpíadas lá atrás seriam uma oportunidade para que o Rio de Janeiro se desenvolvesse. Eu acho que a gente vai chegar ao final dos Jogos Olímpicos com esse planejamento cumprido e um Rio de Janeiro melhor. A deputada Marta Rocha lembrou que as mulheres são as maiores vítimas da intolerância religiosa. Via de regra, você não vê uma intolerância dirigida a um santo. Quando se agrediu ou quando se destruiu uma imagem, não se destruiu uma imagem de um homem, se destruiu uma imagem de uma mulher. A religião de matriz africana, ela é tipicamente uma religião matriarcal. O poder está com as mães de santo. A renovação da tradição, a perpetuação dos conceitos tradicionais são passados pelas mulheres. Então eu acho que o pano de fundo dessa questão é muito mais do que uma intolerância religiosa. Eu acho que é o
fundo dessa questão é a questão da diferença entre homens e mulheres e essa disputa de poder que ainda persiste na sociedade nos dias atuais. O deputado Valdec Carneiro defendeu a permanência de 32 famílias que moram na praia do Forte Imbuí, em Niterói, na região metropolitana do estado. Buscar, quem sabe, reassentar as famílias do Forte Imbuí, em Jurujuba, Niterói, naquela área na própria área do Forte Imbuí, mas em outra localidade, como se tentou fazer no ano de 2009, 2010, quando era ministro da Defesa Nelson Jobim. Então, havia uma possibilidade de solução nesse sentido. Eu acho que nós temos que recuperar essa alternativa. Claro que há caminhos jurídicos que serão tentados, mas eu acho que a gente precisa sentar e conversar nas partes interessadas e implicadas, de maneira pacífica, dialógica, buscando a mediação e encontrar solução para que essa injustiça não se perpetue, porque são famílias que estão ali há muitos anos, há décadas, algumas são centenárias, e não há razão para que de uma hora para outra elas sejam expulsas do lugar onde constituíram raízes, referências de todos os tipos. O deputado Flávio Serafini defendeu a instalação da Comissão Especial da Baía de Guanabara, que já foi aprovada pelo plenário. A ideia dessa comissão especial, que foi aprovada no plenário dessa casa por unanimidade, é que essa Casa Legislativa possa contribuir para uma cartografia social, ambiental, desses processos hoje que fazem com que a Baía de Guanabara seja esse espaço poluído, para que a gente possa voltar a pensar na Baía de Guanabara como um espaço vivo, como um espaço que reflita saúde ambiental e não contaminação como é atualmente. O deputado Zaqueu Teixeira comentou uma inspeção do Tribunal de Contas do Estado que encontrou possíveis irregularidades no pagamento do aluguel social e do programa Renda Melhor. O tribunal detectou situações suspeitas que levam a que a Secretaria de Assistência Social possa fazer um aprofundamento no beneficiário dos programas, porque ali tem indícios de que o beneficiário possa não ter o direito a que está exercendo. Como, por exemplo, a pessoa ter mais de um imóvel próprio registrado no Registro Geral de Imóveis, sendo beneficiário do aluguel social. Ter mais de 2 veículos novos, que levam a um indício de que a pessoa não teria condições de adquirir esse bem, sendo beneficiário desses programas sociais. Agora, cada caso precisa ser averiguado, porque são apenas indícios que levam a possibilidade da pessoa estar sendo beneficiário de um programa sem que tenha direito. Então é preciso uma verificação desses casos específicos para que aí sim você possa passar a limpo todo o programa social, aluguel social e renda melhor.